Mais uma vez, em Tua presença, rendemos a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa atenção, a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma os meus lábios, incendeie o meu coração e faça com que nessa noite, através das palavras ditas por mim, o Senhor cumpra o Teu propósito, não a minha vontade, não o que eu quero falar, não o que eu quero deixar claro, mas tudo aquilo que está no Teu coração, semeia sobre nós. Que nesta noite, os nossos corações sejam como um terreno arado e gradeado na Tua presença, preparado para receber a semente. Fala-nos, nós agradecemos e assim oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Antes de ir além ainda, muito obrigado pela sua presença, você que nos visita, que vem pela primeira, segunda ou terceira vez, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. É uma honra ter você com a gente aqui nessa noite. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus tem nos chamado para darmos passos que vão além do dia de hoje, muito além do dia de hoje. Se você ficou feliz, e eu também fiquei feliz, com o testemunho do Dário, eu fico tentando imaginar o momento, ou o dia, ou a hora, em que nós olharmos para o Saulo e dissermos assim para ele: Saulo, em nome de Jesus, levanta. O Saulo dá um pulo nessa cadeira e sai andando. Essa é a minha fé. Não é porque nós não oramos pelo Saulo todos os cultos que eu não oro, e você também não ora pela vida dele. Nós temos orado pedindo um milagre sobre a vida do Saulo. Você precisa de orar pela vida do Saulo. Eu fico tentando imaginar o que será quando as pessoas que Deus deve trazer para junto de nós forem tocadas de uma forma muito mais profunda, muito mais íntima, na presença do Pai, para a glória do Pai, para a honra do Pai. Tudo quanto envolve se mover do Espírito, essas bênçãos, a cura, o agir, o mover de Deus, tem como objetivo uma única coisa: a exaltação, a honra e a glória devida ao nome do Senhor. A gente precisa de manter o nosso coração alinhado com o coração de Deus dentro daquilo que nós fizemos aqui nessa noite. O Dário contou seu testemunho e nós rendemos a glória ao nome do Senhor. Deus usa pessoas? Usa pessoas. Graças a Deus por pessoas dispostas. Mas assim como eu tive disposição, você pode ter disposição. Então, o que eu quero dizer é que Deus nos chama para darmos passos muito mais além de tudo quanto nós estamos vivendo e enxergando no dia de hoje. Durante muito tempo, alguns de nós viveram uma vida cristã sem provar o mais de Deus. Eu faço aqui uma pergunta: quantos de vocês viveram anos na presença de Deus e, por exemplo, não ouviram o que vocês acabaram de ouvir nessa noite? Eu sou o primeiro a levantar a mão, como pastor ainda. Durante muitos anos, eu quando orava pelas pessoas, a primeira coisa que me vinha à mente é assim: ai, será? Eu sabia até que Deus podia fazer alguma coisa. Hoje, o que está no meu coração é aquele fervor, aquela certeza da bênção e da cura. Se Deus vai ou não vai manifestar, vai ministrar sobre a vida daquela pessoa que eu estou querendo, que eu estou desejando, é outra coisa, é Deus é a pessoa. Mas todas as vezes, a partir de então, de muitas coisas que Deus fez na minha vida e na sua vida, a gente abraçou um caminho sem volta, a gente não consegue mais viver mais do mesmo jeito, a gente não vive mais do mesmo jeito, é impossível vivermos do mesmo jeito. Então, quando a gente foi tocado por Deus, quando a gente é tocado por Deus e começa a desfrutar dos sinais do reino, começa a ver os sinais acontecendo na nossa frente, algo que a gente achava que estava tão distante, tão longe, e a gente vê que pelo simples fato de orarmos, de abençoarmos a vida de alguém está tocado, é abençoado, a gente fica muito empolgado com tudo isso. Eu não sei você, mas eu fico muito empolgado. Depois de ouvir o que eu ouvi nessa noite, eu já tinha conhecimento disso,
E outro dia na célula nós tivemos uma oportunidade, o Luciano está aqui, poder testificar, o Louro, estavam juntos, era um grupo menor lá, nós tivemos um irmão que nos visitou, ele estava muito mal, e naquela noite aconteceu uma coisa sobrenatural lá. Ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi sacudido literalmente, quando nós estávamos orando por ele. Ele estava com uma febre de quase 40 graus, e o Senhor naquela hora, instantaneamente, colocou a mão sobre a vida dele. Fazia mais de 20 dias que ele não colocava um pedaço de pão na boca, e depois ele foi para o lanche lá na célula, ele se alimentou e foi muito abençoado. Então, gente, quando nós começamos a caminhar desse jeito, a viver isso, a gente não fica conformado com aquilo que deveria ser diferente na nossa frente. Por exemplo, se hoje entra alguém aqui com uma deficiência, seja ela qual for, a única coisa que me vem à mente é, no mínimo, é chamar a pessoa para a gente colocar a mão sobre ela e a gente orar declarando a cura. Nós temos visto, através de testemunhos de gente séria, não é gente que é sensacionalista, de gente que fica fazendo auê com as coisas, assim como nós não fazemos auê com as coisas aqui. Agora, tem testemunho? A gente tem que compartilhar, tem que glorificar Deus, a igreja tem que saber. Porque a sua intercessão está valendo, a sua oração está valendo. Agora, é tão bom quando a gente tem essa certeza de que Deus ele quer que a gente dê alguns passos a mais na presença dele. E aí eu me vejo a mente essa semana pensando nisso que a gente está conversando aqui já. Quanto tempo perdi, gente? Nossa, eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu tivesse descoberto isso aí tudo 20 anos atrás. Outro dia eu estava conversando com a Helenice, a minha esposa, eu falei para ela assim, Lê, eu queria ter 10 anos a menos de vida, 10 anos a menos, queria estar com meus 30 e 35 estava bom já, meus 30 e poucos estava bom já, tendo entendido todas essas coisas que no espaço de 4, 5 anos Deus colocou no meu coração e me fez entender, como eu queria ter esse tempo, esse tempo ali atrás, mas aí Deus usa gente maravilhosa e tem usado o pastor Reinhard Bonk através de um livro que eu estou lendo, Evangelismo de Fogo. É um livro que eu te aconselho a ler, você vai ser tocado profundamente por esse livro, se você adquirir e ler o seu livro. É Evangelismo de Fogo, Reinhard Bonk, ele é o presidente da CEFAM. E o pastor Reinhard, ele disse uma coisa muito profunda, eu falei, é isso que eu estou vivendo. Ele falou assim, é melhor você viver 1 ano na presença do Pai do que 50 outros sem viver o sobrenatural, sem viver. E 1 ano na presença do Pai podem valer por mais de 50 ou 60 anos. Eu não troco 10 dias da minha vida hoje por 10 anos que já se passaram. Eu não trocaria. Se Deus chegasse para mim e falasse assim, filho, você precisa fazer uma escolha. Você vai andar 10 dias no poder ou daqui, ou você pode andar e vai finalizar a sua jornada daqui 10 dias, mas você vai andar no poder de Deus, no meu poder sobre a tua vida. Ou você pode viver assim, sabe? Qualquer jeito aí assim, pela fé minha boca, 10 anos, e daqui 10 anos então eu te reporto. Então eu diria para Deus, Deus, eu quero viver 10 dias e daqui 10 dias o Senhor pode fechar minha conta. Porque não dá para trocar, não dá para negociar os valores do reino, não dá para negociar, não dá para a gente falar assim, Deus, muda. Se Deus tiver que mudar é para mais então. É para a gente viver algo além, é para a gente ir além de tudo isso. Queridos, mas Deus, na sua misericórdia tão bom, que Ele nos convida para darmos alguns passos a mais na presença dele, que é o nosso Rei. Queria que você se lembrasse de uma coisa: as escolhas de hoje, exatamente do dia de hoje, deste dia chamado hoje, definirão se você andará ou não no poder de Deus amanhã cedo. As escolhas de hoje, dessa hora, dessa palavra, no final dessa palavra, no final dessa ministração, você vai ser desafiado e a resposta vai ser entre você e Deus. Eu já dei para Deus a minha resposta, eu já fiz a minha escolha, eu já disse para Deus, Deus, o Senhor sabe como eu quero viver aqui na face dessa terra. A propósito, eu acho que eu falo muito pouco do amor de Deus. Pastor, essa semana você falou do amor de Deus para alguém, falei para várias pessoas, graças a Deus, gente que não é da igreja, muita gente. Mas aí, quando eu chego no final da semana,
eu olho para trás e digo assim: Senhor, podia ter falado mais, podemos ter feito, eu podia ter feito mais diferença na vida de algumas pessoas. Que o meu lamento seja o seu lamento, e que o nosso lamento se transforme em força em nós, e que a partir de nós Deus alcance Itaém através dos relacionamentos, em nome de Jesus. Eu já fiz essa minha escolha. A minha missão nessa noite é levá-lo a um nível mais profundo, e eu queria compartilhar com você algumas coisas, e você vai ouvir nessa noite um testamento, também pensamento. Eu queria que você abraçasse. Primeira lição: estabeleça o céu a partir das impossibilidades. A primeira coisa, pastor, o que torna uma coisa tão bonita? A impossibilidade. O que torna um milagre tão vibrante? A impossibilidade. Concorda comigo ou não? Quando você se separa com uma coisa que, me permita, é algo simples, legal, gente, olha, amém. É o mesmo poder diante de uma impossibilidade, é o mesmo poder diante de uma coisa um pouco mais simples. Mas o que dá um brilho a mais sobre a nossa história, sobre a nossa vida, é estabelecer o céu a partir das impossibilidades. Essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração. Pastor, mas como é que a gente faz para viver isso? Como é que a gente mergulha, dá esse mergulho no mar do conhecimento de Deus e vai um pouco mais fundo na presença do Pai para viver isso, para estabelecer o céu a partir das impossibilidades? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você a partir da vida do profeta Elias. Daqui a pouco nós vamos abrir a palavra de Deus, mas eu tenho dois pensamentos antes. O primeiro deles é esse: as impossibilidades em sua volta são oportunidades para o exercício da sua fé. Amém? Diga assim: as oportunidades, as impossibilidades em minha volta são oportunidades para o exercício da minha fé. Olha para dentro do seu coração nesse exato momento e observe qual é a sua grande impossibilidade, seja em qual área for da sua vida. Qual área? Pastor, a minha grande dificuldade é no que diz respeito à minha saúde. Então essa é a sua impossibilidade. Se essa é a sua impossibilidade, você precisa fazer dela uma oportunidade para crescer na sua fé, em nome de Jesus. Mas há um segundo elemento, um segundo pensamento, que eu queria que você guardasse no seu coração, esse que está projetado aqui. O impossível só o deixará de ser se alguém de fé se levantar e acreditar na possibilidade de um milagre. Ou seja, o que é impossível vai deixar de ser a partir do momento que você se posicionar. Você precisa se posicionar, meu irmão. Você precisa levantar, você precisa se levantar e seguir rumo à terra prometida. E na terra prometida tem cura. Tem cura para a alma, tem cura para o espírito, tem cura da física. Na terra prometida, ali, nesse local, é o lugar onde as impossibilidades elas são lançadas fora. E nós então tão somente vivemos uma íntima comunhão com o Pai, a ponto de que aconteça o que acontecer na nossa frente, vivamos o que tivermos que viver na nossa frente, nós vamos continuar olhando para o Senhor, crendo que Ele fará o melhor. Qual que é a tua impossibilidade, meu querido? Olha para dentro de você nesse momento, olha para si, enxerga lá na intimidade, na sua intimidade, qual é a sua grande crise, quem sabe, o seu grande lamento. E eu queria te convidar a confiar e entender que isso faz parte de um propósito, de um plano maior de Deus, e que o Senhor, na força do seu poder, deseja lhe proporcionar todo o seu cuidado e o seu cuidado nas pequenas coisas e a partir de todas as pequenas coisas. Deus é tão bom que lá no passado já deixou para a gente o exemplo de pessoas que estabeleceram o céu na terra a partir das impossibilidades. Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17.
1 Reis capítulo 17, nós vamos falar um pouco sobre a vida do profeta Elias. Nós não vamos frisar apenas a vida do profeta Elias nesta noite, mas vamos compartilhar algumas coisas sobre a vida do profeta Elias, grande homem de Deus. Se há um personagem bíblico que precisa de uma atenção especial da nossa parte, lá do Antigo Testamento, está aqui, o profeta Elias. Elias, ele é um grande exemplo de alguém que estabeleceu o céu na terra a partir das impossibilidades. Eu vou apenas citar o texto, alguns versículos, e depois eu quero compartilhar com você alguns de maneira mais específica, tá bom? No capítulo 17, no versículo 1, o profeta Elias, ele vem para diante do rei Acabe e anuncia para o rei que, para a glorificação do nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor, não iria mais chover na face da terra. Às vezes a gente olha para uma coisa que aos nossos olhos possa ser ruim, e nós ficamos tentando entender o que é que Deus quer fazer a partir disso. Queria que você abrisse o seu coração para tentar entender que, às vezes, Deus ele vai fechar portas, inclusive as janelas dos céus, para chamar a nossa atenção. E é exatamente isso que Deus está querendo fazer a partir do profeta Elias. Ele fecha os céus a partir da palavra daquele homem, porque o objetivo dele, porque a direção dele, a vontade dele, de Deus, o coração de Deus, é fazer com que os céus venham à terra. Observe o capítulo 1, então, capítulo 17, verso 1, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante as minhas palavras. Esse é o primeiro impacto da manifestação do céu na terra. O primeiro impacto da manifestação no céu na terra, a partir da vida de Elias, é fazer com que a chuva cesse. Agora, você e eu já vivemos momentos de estiagem muito grandes, quando nós vimos 3, 4, 5 meses sem chuva, o caos que fica. Nós estamos falando de mais de 3 anos. Nós estamos falando de animais morrendo, nós estamos falando de pessoas sofrendo, de gente morrendo de sede e de fome, porque acabou a água, não há animais vivos, acabou a água, não há mais como regar as plantas, as plantações. Dos versículos de 3 a 6, miraculosamente, Elias é encaminhado, segundo a palavra do Senhor, para um ribeiro chamado ribeiro de Querite. A palavra Querite, no hebraico, ela tem um significado muito interessante, é cortante. Deus está levando Elias ali para colocar ele na medida para ser usado. Observe então o seguinte: Deus quer trazer os céus à terra, e para trazer os céus à terra, Deus precisa nesse momento fechar os céus. Dá para entender? Mas o céu vem. E a primeira grande manifestação da bondade de Deus sobre a vida desse servo do Senhor, e para deixar claro para Elias o seguinte: eu estarei com você, é o fato de que Elias foi alimentado por corvos. De manhã e à tarde eles traziam pães e traziam carne para o profeta. É um milagre. Mas os milagres eles não param aí. A propósito, a vida de Elias é uma vida repleta de milagres. Nos versículos de 7 até o 16, Elias chega a uma cidade chamada Sarepta, e ali realiza um grande milagre. Qual é o grande milagre que Elias realiza? Aquela mulher que Elias avista um pouco à distância, ele começa a conversar com ela, ele diz assim para ela: a senhora pode me preparar um pão? Ela volta os seus olhos para Elias e diz assim: meu senhor, se eu fizer isso, eu não vou conseguir sobreviver, eu só tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite lá em casa, eu vou preparar para o meu filho e eu comermos, e nós morreremos depois, porque nós não temos mais. O que acontece nesse momento é um grande milagre. Elias diz para ela: vai na força do Senhor, porque lá na tua casa o milagre vai acontecer. O que acontece, está registrado aqui, não falta farinha e não falta azeite, e sobra. Observa que os céus, quando vem à terra, ele vem não somente para suprir, mas ele vem para dar uma tranquilidade. Diga: tranquilidade. Ei, então presta atenção no que eu vou dizer agora, em nome de Jesus. Para de sobreviver. Para de sobreviver. Deus não te chamou apenas para sobreviver.
Nós, como servos de Deus, infelizmente, durante alguns anos, apenas sobrevivemos. Deus está lá no céu, olhando para nós, desejoso de derramar um mais sobre a nossa vida, de manifestar graça, bondade, sustentação e, por que não dizer, todo o cuidado dele sobre a nossa vida financeira também. Isso não é pecado, isso não é problema. E nós, às vezes, simplesmente olhamos para tudo isso e dizemos: Senhor, eu acho que é alguma coisa para outra pessoa. Meu irmão, começa a receber a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Sabe, para de achar que Deus só vai abençoar o vizinho, só vai abençoar o outro. Tem gente que parece que nasceu, né, com um carnê na mão. Desde a hora que nasceu, a vida é uma luta, é conta disso, é conta daquilo. Creia que a sua hora vai chegar. Lógico que você precisa de se esforçar para isso, mas creia na abundância de dias. Creia na abundância do cuidado de Deus sobre a tua vida. Agora, você acha que tudo isso cessa? Não, isso tudo é o preparo para aquilo que virá ainda. E nós vamos ver Elias fazendo coisas grandiosas, mas eu queria fechar essa fase, esse momento, esse compartilhar aqui dessa primeira lição que a gente vê aqui a partir da vida do profeta Elias, dizendo que tudo isso foi o preparo para um grande milagre. E qual era o grande milagre? Depois de um tempo, o filho daquela mulher viúva, ele ficou doente, esse menino morreu. Isso está registrado nos versículos de 17 a 24. Você abre a sua Bíblia agora, então vamos ler esse texto. Aqui diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Verso 18. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? As pessoas, quando estão passando por dificuldades e se encontram diante de impossibilidades, elas começam no seu arrazoamento querer achar o culpado para as suas situações. Não seja alguém assim em nome de Jesus. Amém? Você está ouvindo isso aqui nessa noite para você não ser alguém desse jeito. Até porque essa mulher já tinha visto e tinha provado do milagre de Deus a olhos nus. Ninguém contou, ela viveu, ela viu a farinha se multiplicando e o azeite saindo da botija sem parar, a ponto de ter que ir para a casa dos vizinhos pegar vasilha porque não cabia mais. Ninguém mais tinha para servir, então aí cessou. Sempre na medida. Observa aí o versículo 18. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. A metodologia de Deus é diferente da nossa. O jeito de Deus agir é diferente do nosso. Tem coisa que hoje, quando eu me lembro que eu fiz, eu falo: Deus, onde eu estava com a cabeça para fazer daquele jeito? Mas a gente precisa entender que com Deus é assim, é do jeito dele, o jeito de Deus é diferente. O que Elias fez com esse menino? Presta atenção, está registrado no verso 20. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes. Dá para tentar imaginar essa cena? O menino morto, Elias agora olha para ele, faz uma oração meio relâmpago, né? Um pouco relâmpago essa oração. Deus, o Senhor trouxe essa desgraça por quê? Mas assim, perguntando para Deus. E a Bíblia me diz, e te diz nessa noite, que então Elias deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. Qual é o clamor dele? Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Preste atenção em uma coisa: você vai se envolver no sobrenatural. Você vai deixar claro para as pessoas que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. E em algum momento alguém ainda vai olhar para você, depois de uma nova realização, e ainda vai dizer:
Agora eu sei que você é homem de Deus. Essa pessoa já vai ter visto e já vai ter vivido milagres ao seu lado. E por que é que isso acontece? É porque às vezes demora a ficha para ir, gente. Infelizmente, que não seja assim comigo, que não seja assim com você, em nome de Jesus. Que nós possamos ver as coisas acontecendo ao nosso lado, que nós possamos nos certificar de que esse é homem de Deus e que essa é uma mulher de Deus, ponto. Que nós também não tenhamos que, como essa mulher, ter que ver ou viver milagre sobre milagre para acreditar no poder de Deus, para entender que Deus pode vir a qualquer momento e mover as águas à nossa frente. Ei, impossibilidades não são seu fim. Não são seu fim. Elas são para provar a sua fé. Amém? Você vai ver um testemunho agora de um homem de Deus chamado Todd White. O Todd, eu tive num congresso onde ele ministrou no ano de 2017, no Congresso Fire da Cefam, e ele disse que ele orou por aproximadamente 700 pessoas para então ver o seu primeiro milagre. Ele orou pedindo a Deus que curasse mais de 700 pessoas para ver o seu primeiro milagre. E você vai ver algo espetacular que Deus opera através dos seus filhos, apenas para mostrar aquilo que Deus pode fazer a partir da sua vida. Eu vou até um determinado ponto apenas do vídeo, depois a gente vai tentar disponibilizar ele na íntegra para vocês, para a gente poder ganhar tempo aqui, ok? Get me into the dome of the rock. The second hole was sight inside, and a monster is a total rock lens that I wanted since 2008. We have no idea how to do this. We have no context, and God only had 24 hours to make this happen. My main reason for wanting to know was simply for the world to see for themselves that God made it possible. We arrived in Jerusalem and immediately hit the streets looking for people to love. The first person we met was this guy, who was walking with a priest we were in. Todd jumped right in. What is your name? My name is Todd. And I don't have to take you away. Yes, it is. Yes, it is. Sit back all the way. Put your butt back. Behind back. Yeah. This is good. See this leg is long. This is short. You see it? Walk. Father, I thank you right now in Jesus' name. Left leg, right. Feel? Feel it coming out? Yeah. Good. It's good. You feel this leg? You feel the pain going away right now. Watch. Father, I thank you in Jesus' name. Every little thing I command you get out right now. Get out. This is be healed right now in Jesus' name. Stand up. Okay. It's good. Come on. Go on. Go on. Check again. Good. Go on. There you go. Walk with me. Come in the front. Come on. You know I love to walk. There's no place. Go on. Jesus just gave you new discs in your back. You have two discs that were bad. And brand new discs right now. Jesus lives inside you, brother, right? How much weight? Are you Muslim? Yes. I'm Christian. Right? Yeah.
Jesus' name. Bless me. Thank you for your time. Looking good. Bless you. Bless you, brother. That's pretty easy. Sit on the Muslim. No. Jesus, son of God. Glória a Deus. Você conseguiu entender o que aconteceu? Ele estava lá em Jerusalém no dia de Vitória, ele entrava no Domo da Rocha, que é uma mesquita, né, islâmica, e ninguém entra lá, sem autorização. Depois, na continuidade desse vídeo, o que acontece? Ele vai para a casa de um dos grandes e maiores líderes daquela mesquita, a mesquita de Omar. Ele ora por esse homem está na sua casa, com falência no seu coração. Ele impõe as suas mãos sobre o coração desse homem, está na sequência desse vídeo aqui. Ora, e aquele homem começa a caminhar normalmente, também é curado pelo nome do Senhor. E então o Tord consegue realizar o seu sonho, que é entrar dentro da mesquita, mas não apenas dentro da mesquita de Omar, ele vai exatamente na pedra, onde é o grande símbolo lá do islamismo, né? Tremendo. Você conseguiu entender a primeira lição dessa noite? Estabeleça o céu na terra a partir das impossibilidades. Você está andando na rua e encontra alguém que está enfermo, Deus não coloca isso aos seus olhos por um acaso. Se você tem condições, vá até a pessoa e ministre para a glória e para a honra do nome do Senhor. Há uma segunda questão que eu queria compartilhar com você. O céu vem sobre a terra quando homens decidem andar em intimidade com Deus. Diga intimidade com Deus. Mais uma vez, intimidade com Deus. Intimidade. Glória a Deus. Tem um texto aqui muito interessante de Atos, fala de um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, e que por andar no poder de Deus, na unção de Deus, teve que pagar um alto preço, sua própria vida. Nós estamos falando de Estevão. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus. Olha a ênfase que o Lucas dá aqui nesse momento. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas observe o verso 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, porque quem estava operando a partir dele era o Espírito Santo de Deus. Irmão, presta atenção. O céu vem sobre a terra a partir do momento que decidimos andar em intimidade com Deus. Eu queria apresentar rapidamente para você 10 passos para afinar a sua intimidade com Deus. E queria que você prestasse muita atenção. 10 passos muito simples. Se você seguir por eles, eu não tenho dúvida de que será muito abençoado. O primeiro deles é: seja puro como Deus é puro. Santifica-te. Josué capítulo 3, verso 5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Para que as maravilhas possam acontecer aos nossos olhos, para que elas possam ser vividas por nós precisamos elevar o nosso padrão de santidade. A forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, a forma com que nós vemos as pessoas, a forma com que falamos com as pessoas e a forma com que nós nos movemos na cidade em que Deus nos plantou. Santifique o seu estilo de vida. Segunda coisa, jejue com frequência. A Betel está realizando um período de 21 dias de jejum e oração pela salvação de Itanhaém. Uma grande parte dos membros dessa igreja estão juntinhos de nós ali nesse propósito. Mas o que eu falo é um período de jejum específico pela sua própria vida, só pela tua vida. Entre um período e outro de jejum nós vamos promover. Dedique um tempo para você e Deus. Em terceiro lugar, permita que o Espírito Santo ore através de você. É uma coisa que eu tenho aprendido a viver. Eu confesso que é desafiador, porque quando você fica quietinho e permite que o Espírito Santo venha, comece a orar, colocar palavras no seu coração, ele vai apontando coisas. E é um exercício contínuo e que você precisa se aprofundar e descobrir um pouco mais dessa beleza.
Permita que o Espírito Santo ore por você. Se você quiser se aprofundar na sua vida de oração, isso vai te ajudar muito, sabe por quê? Porque os seus momentos de oração não serão mais enfadonhos, não serão cansativos. É isso que eu tenho vivido a cada dia. Os meus momentos de oração não têm sido, sabe, aquele tempo, orar. Quantos de nós, às vezes, vai dedicar aquele tempo de oração, daqui a pouco começa a abrir a boca de sono, começa a bocejar, começa a ficar incomodado, começa a perder o foco, não consegue se concentrar. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com você também, acontece com você às vezes. Mas então permita que o Espírito Santo ore através da sua vida. Se você ora em línguas, fale com Deus, fale em mistérios com Deus, a sua vida vai ser edificada, seu coração vai ser edificado. Se você já recebeu esse dom de Deus, usufrua dele, não deixe de exercitar esse dom, em nome de Jesus. Em quarto lugar, clame pela vontade de Deus sobre a tua vida. Abra a mão aí dos seus gostos, da sua vontade, e comece a dizer assim: Senhor, o que eu quero sobre a minha vida é a tua vontade. Para que o céu venha, nós precisamos viver a vontade de Deus sobre nós. Deixa eu te fazer aqui uma observação. Vamos imaginar que você está se movendo aqui nas ruas da cidade e você então sente no seu coração o desejo de orar por alguém. Vá orar por alguém também tendo a autorização de Deus. Seja ousado, seja corajoso e peça para Deus estar ao seu lado. Porque se Deus não estiver do teu lado nisso, não vai dar muito certo. Eu posso te garantir, mesmo numa simples oração. E uma outra dica: rompa com a falta de atitude. Tem muita gente que não vive o mais de Deus porque está paralisado, está parado. Está bom do jeito que está. Está bom do jeito que está, então você não vai ver. Desculpa. Está bom do jeito que está, então você não vai ter o a mais de Deus na tua vida. Você não está jejuando, você não está se movendo, você não está orando, você não está buscando santificação. Então vai ficar do jeito que está. Você vai perpetuar o dia de ontem. O dia de hoje vai ser igualzinho ao dia de ontem. E daqui a 10 anos vai estar igualzinho ao dia de hoje. E o meu desejo é que você, no nome de Jesus, clame pela vontade de Deus e rompa com a falta de atitude. O outro elemento também muito importante: firme o seu pé em uma comunidade de salvos e fique firme ali. Fique firme. Às vezes a gente observa ao longo da jornada, da caminhada, pessoas que não conseguem se firmar numa igreja. Ele vai em uma, daqui a um pouquinho ele vê alguma coisa que não está muito legal, ele vai para outra, daqui a pouco essa não está muito legal, não encaixa com a visão dele, com o que ele acha que é bom para ele, ele vai para outra, depois ele sai dessa, ele volta para aquela, e daqui a pouco sabe qual é o risco? É de não querer ir para a igreja nenhuma mais, porque ninguém é bom. Então não sei se você se vive nessa condição, se está vivendo alguma dúvida aí no fundo do seu coração, mas a questão é assim: você está numa comunidade de salvos, esse povo está acrescentando na tua vida, está abençoando a tua vida, está cuidando de você, você está sendo desafiado na sua fé, essa igreja prega a verdade, vive a verdade, então firme o pé, irmão, firme o pé, sabe, pega firme, vai na fé. Vai firme, porque eu tenho certeza que ao passo em que você estabeleceu os seus pés e começar a lançar raízes, você vai começar a se alimentar daquilo que é proporcionado a partir daquele lugar. Eu vivi dentro de uma denominação por 23 anos da minha vida, a mesma denominação. E só deixei essa denominação por uma questão de que foi a vontade de Deus mesmo. Senão estaria até hoje. Foi a vontade de Deus, não tenho assim nenhuma dúvida quanto a isso. É nítido como o sol que brilha ao meio-dia, a vontade de Deus se manifestando na minha vida. Então assim, pastor, BT na tua vida o quê? É até eu morrer, gente, é até eu fechar os meus olhos. É até eu fechar os meus olhos. E quando nós expandimos para outras cidades, aqui é o meu lugar, aqui vai continuar sendo o meu lugar. Não quer dizer que eu não vou pregar fora, que eu não vou nas outras igrejas que nós vamos abrir um dia em outros lugares, em nome de Jesus, mas significa dizer que aqui é a minha casa. Então Itaém, quando Deus colocou Itaém na minha vida, no meu coração, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Deus sabia os porquês, Ele sabia os paraquês também. Agora deixa eu te falar uma coisa, dentro dessa minha palavra aqui, se você quer alcançar intimidade com Deus, você precisa estabelecer o seu pé, sabe por quê? Porque se você for na igreja, algumas coisas vão ser ensinadas de um jeito.
Se você for numa outra igreja, algumas coisas vão ser ensinadas de outro jeito. Se você for numa outra igreja, você vai ver alguns ensinamentos muito parecidos, mas de uma outra forma. E qual o risco que a gente corre com tudo isso? Começar a querer ficar fazendo comparação. Isso é desastroso. Eu acho que é desastroso. Eu penso que é desastroso. Mas eu queria um pouquinho além com você, dizendo que você precisa desenvolver um coração perdoador. Diga, perdoador. Desenvolva isso, um coração perdoador. Mas tem um desafio próximo que está muito ligado a isso. Além de desenvolver o coração perdoador, você precisa aprender a perdoar. Eu aprendi que eu tenho que ter um coração perdoador, mas você é alguém que perdoa? Porque se certificar que tem que perdoar uma coisa e perdoar é outra. Correto? Né? Deu para entender? Pastor, eu sei que eu tenho que perdoar. O perdão então agora é o exercício daquilo que você aprendeu. Você precisa agir, você precisa aprender a perdoar. Pratique inquestionavelmente a palavra de Deus. Não duvide da palavra de Deus, acredite na palavra de Deus, viva a palavra de Deus, se apegue à palavra de Deus. Pastor, Deus não está falando comigo, pelo amor de Deus. Olha o que está aqui na palma da sua mão. Isso aqui se chama palavra de Deus. É o sopro de Deus, é a direção de Deus, é a orientação de Deus, é para hoje, é para amanhã, é para sempre. O mundo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, atente para a palavra de Deus. E por último, aprenda com quem já alcançou intimidade. Conhece alguém que está na intimidade? Então cola nele. Chega junto, fala assim, quero caminhar com você. Tem tanta gente que se aproxima da gente, né? Fala, outro dia, algumas pessoas, pastor, quero caminhar com você. Eu falei, irmão, que bom, né? Eu fico feliz. Mas é tanta gente que a gente precisa dar uma atenção, que não dá para dar uma atenção tão especial para um número tão grande de pessoas, né? Infelizmente. Mas é tão gostoso quando a gente tem alguém para caminhar com a gente e que quer aprender, que tem um coração ensinável. Isso é maravilhoso. Gente, quando nós andamos em intimidade com Deus, o céu vem à terra de forma incomum e inquestionável. Amém? Você quer o céu sobre a sua vida? Você quer o céu sobre a sua vida? Você quer o poder de Deus sobre a tua vida? Você quer deixar a linha da mediocridade? Quando eu falo mediocridade, não é no sentido pejorativo, não. É aquele conceito de ser mediano mesmo, mais ou menos. Eu acredito, mas também não acredito. Eu sei que Deus pode, mas eu acho que Deus às vezes não vai. Eu sei que Deus vai, mas eu duvido um pouquinho. Eu não sei até que ponto Deus pode, porque às vezes eu acho que Ele não pode. Não, Deus é soberano, está no controle, quer abençoar a tua vida, e a partir da tua vida, outras vidas em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Diga assim, Senhor, em nome de Jesus, eu decido andar na tua presença, plenamente convencido de que o Senhor pode todas as coisas a partir da minha vida. Mas começa fazendo na minha vida tudo aquilo que já está no teu coração. Nesta noite, toca os meus olhos espirituais, toca a minha consciência, toca a minha estrutura física e me ajuda a entender e a viver todos os teus planos para a minha vida. Eu decido andar em intimidade com o Senhor. Coloca gente boa do meu lado, coloca gente que vai acrescentar na minha vida. Usa pessoas na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Podemos glorificar o Senhor? Podemos glorificar Ele? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma terceira lição bastante importante. Eu quero que você guarde no seu coração. O quanto do céu eu permitir invadir a minha vida afetará a minha história. Eu quero ter a minha vida afetada pelos céus, por Deus. E quando eu falo do céu, você consegue entender que é o que Deus quer na minha vida, é o que Deus quer fazer na minha vida. Eu quero que Deus afete a minha vida. Eu quero que Deus mexa com as minhas estruturas. Igual aquela música, né? Como Zaqueu.
Eu quero subir o mais alto que eu puder. Senhor, eu quero que o Senhor toque, visita a minha casa, visita a minha vida, transforma, renova, restaura, faz o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, porque eu sei que o teu querer é o melhor para a minha história. Abra sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João, por favor. Capítulo 4, nós temos uma linda história. Capítulo 4 de João descreve o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus ele estava cansado, nos registra aqui o Evangelho, e nos diz o texto que ele para no poço de Jacó para descansar, enquanto os seus discípulos eles vão para a cidade para comprar comida, porque eles estavam cansados, estavam com fome. Jesus, nesse texto, fica neste local por uma providência divina, de uma maneira muito especial, e ele então tem um encontro com a chamada mulher samaritana. Jesus se apresenta para ela como sendo aquele que poderia lhe saciar eternamente a sede. No primeiro momento, nessa conversa, a impressão que aquela mulher teve é que Jesus não estava batendo muito bem da cachola. Como é que o Senhor pode me oferecer água se o Senhor não tem alguma coisa para tirar a água daqui de dentro? A água que eu estou lhe oferecendo é uma água diferente da que você pode me oferecer. Ele estava falando de uma água que brotava da sua própria vida e que a partir desse brotar da sua própria vida lhe proporcionaria o mais de Deus. Jesus revela a vida dessa mulher para ela numa conversa. Ele vai tratar de detalhes muito íntimos do que compunha a história dessa mulher, falando a respeito dos seus maridos. Jesus começa a revelar para ela a sua intimidade. Para um pouquinho aí. Muitas vezes, meu querido, Deus vai usar a minha vida e a tua vida para revelar para as pessoas, para tocar o coração das pessoas, coisas que são muito íntimas delas. Deixa eu tentar ilustrar isso, exemplificando de duas formas aqui, de duas coisas que nós vivemos essa semana lá na nossa célula. Nós tivemos um momento de oração que foi maravilhoso, onde nós pudemos assim tocar a presença do Pai de um jeito muito gostoso. Nós estávamos orando por algumas pessoas que estavam enfermas, e num dado momento a pastora Sueli, ela se movimentou até a filha da irmã Sila, impôs as suas mãos sobre ela e começou a orar. E nesse momento em que ela estava orando, a pastora não sabia disso, mas Deus sabia, ela começou a orar por uma necessidade específica da sua filha, que só ela sabia. Eu sabia porque eu tinha tomado conhecimento da cirurgia que a filha do nosso irmão Moisés passou um tempo atrás. E a pastora começou a orar sobre detalhes. Depois de algum tempo, a Jéssica orou pela vida da Vivi e começou a colocar coisas que a Jéssica não sabia, que ninguém lá sabia. O que Jesus está fazendo nesse momento com a vida dessa mulher é revelando coisas íntimas, inclusive que diziam respeito às suas fragilidades emocionais, particulares. E por que é que isso acontece? Porque Jesus tem plano sobre a vida dessa mulher, e assim vai ser a partir da sua vida. Se Deus quiser revelar coisas sobre as pessoas, você precisa ter muita sabedoria, você precisa ter muito tato para não envergonhar as pessoas, para não expor as pessoas, mas para ser boca de Deus. Se Deus te mostra, você não pode ficar quieto, em nome de Jesus. Os discípulos voltam com a alimentação e eles ficam um pouco parados, olhando aquela cena, Jesus conversando com uma mulher. Na cultura judaica, você sabe que isso é ensino, principalmente num lugar mais deserto. Eles chegam e veem Jesus conversando com aquela mulher, uma mulher samaritana então. O judeu não simpatia com o samaritano, e Jesus é o Senhor da quebra dos paradigmas, e Ele quebra aquele paradigma de distanciamento entre povos, e conversando com ela, Jesus então desperta a atenção dos seus discípulos. No coração deles, eles arrazoaram e julgaram a atitude de Jesus. Mas Jesus sabia quem eram eles e sabia que tinha alguma coisa para ensinar para eles. Essa mulher, ela foi impactada de tal forma pelas palavras do Senhor Jesus.
que ao receber esta palavra que gerou transformação instantânea, automática na sua vida, a sua vida foi afetada de tal forma que a sua história nunca mais seria a mesma. O registro que se segue agora, no capítulo 4, versículo 39 em diante, nos fala a respeito do que acontece com essa mulher. A história dela foi tocada, foi mudada, e os seus dias não serão mais os mesmos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Por quê? O que essa mulher fez? Ela foi correndo lá para a vila e começou a contar para todo mundo o que Jesus tinha feito, que Jesus tinha falado para ela, tinha revelado coisas da vida dela. Ela volta também e faz um fuar, ela faz um alvoroço naquela cidade. Fala, gente, ó, o profeta de Deus, o escolhido de Deus, eu achei ele. E vocês precisam vir para ver ele. E o que é interessante é que eles vêm para junto de Jesus, e o verso 39 então diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Jesus revelou detalhes da vida daquela mulher para ela. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou 2 meses. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! Glória a Deus! A história dessa mulher é transformada, impactada, e nunca mais será a mesma história. Respira um pouco aí e presta atenção no que eu vou dizer. Entre sermos impactados com a glória de Deus e recebermos as primícias do reino de Deus para estabelecermos o reino de Deus aqui na terra, e vivemos na força desse poder que vem do Senhor, e deixarmos de viver nesta plenitude, é um passo muito estreito. O que eu quero dizer é que nós precisamos velar e zelar por tudo aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Você precisa abraçar com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, tudo que Deus está plantando na tua vida, tudo que Ele está fazendo na sua vida e a partir da sua vida. Mas você não pode cair. Ei, presta atenção, você não pode cair. Você não pode deixar esse fogo se apagar. O fogo, ele tem que aumentar. A chama, ela tem que se reproduzir em outras pessoas, em outras vidas. Você precisa manter essa chama acesa. Essa é a sua primeira lição de casa. Mas a segunda lição é incendiar outros. E isso não é impossível. Isso é absolutamente possível. A vida dessa mulher é a maior prova disso. Ela é tocada pelo poder de Jesus, ela é abençoada pela presença de Jesus, e automaticamente ela se transforma em uma missionária. E o que a igreja às vezes quer fazer? Não, nós temos que mandar a pessoa para o seminário para depois ele ser preparado, para depois então a gente vir para o campo. O meu primeiro campo missionário é essa cidade. Eu tenho que começar a fazer diferença aqui. Se eu não faço diferença aqui, não adianta eu querer ir para Campo Grande, pastor Paulo. Querer fazer diferença lá. Abrir uma filial da Betel lá, pensou? Não adianta a gente querer ir para Mongaguá, não adianta a gente querer ir para Piruí, não adianta a gente querer ir para lugar nenhum se primeiramente aqui nós não estamos fazendo a diferença. Queridos, esse texto traz para mim uma grande certeza, a de que todos podem ir. Todos podem ir, basta desejarmos, basta queremos. Uma última lição para essa noite: o compasso do coração de Deus deve definir o meu estilo de vida. Diga, compasso. O compasso do coração de Deus deve definir o meu estilo de vida. Você concorda que é uma urgência? Hein? Amém? Sim ou não? Há uma urgência, gente. Há uma urgência. Para um pouquinho e responde para você:
a minha insistência em uma pergunta da semana passada. Será que nós estamos tão comprometidos com a salvação dessa cidade, a ponto de chorarmos por essa cidade? Eu lembro nos nossos momentos finais, está certo que Jesus seria entregue para ser açoitado, ser crucificado, mas quando ele entrar lá em Jerusalém, ele chora, ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Será que não está faltando para mim e para você esse amor maior por essa cidade? Há um tempo atrás eu comecei a ler alguns escritos do pastor Bill Johnson, do Randy Clark, da Eve Becker, uma grande missionária, uma mulher de Deus que alcança centenas de milhares no continente africano. Eu estou dizendo centenas de milhares. Uma missionária, uma mulher de Deus. E eles falavam de uma coisa que eu não conseguia entender. Eles falavam usavam uma expressão que eu falava: Deus, o que é isso? Me traz clareza, revela para mim. Se o Senhor revelou para eles, eu peço que o Senhor me ensine, porque eu não estou entendendo. Eles usavam uma expressão: o amor líquido de Deus. E eu ficava meio encafifado com aquele negócio, tentando entender aquilo ali, porque eu li, um falou isso, o outro falou isso, depois o outro falou, depois o outro falou. Fui num congresso um tempo atrás, o pastor estava lá na frente e falou desse amor líquido de Deus. Eu fui tentar entender. Eu falei: Deus, eu preciso sentir isso na minha vida. O que é isso aí? Eu quero sentir. Se eles estão sentindo, eu peço que o Senhor me ajude a sentir. Não porque eu me pauto por sentimentos, mas se eles estão sentindo, é porque é uma coisa boa. E se o Senhor puder me proporcionar a alegria de sentir isso é uma coisa tão boa para que eu sinta e que vai gerar transformação na minha vida. Se o Senhor puder me fazer sentir, eu quero sentir. E esse amor líquido, irmãos, é um derramamento de compaixão, de lágrimas e de choro e de gemido pela vida do perdido. Chorarmos, lamentarmos as oportunidades que nós perdemos. Nossos vizinhos estão morrendo e nós ficamos simplesmente criando barreiras entre nós e eles, dizendo: não, mas se eu for na casa dele, eu vou dar para ele uma liberdade divina na minha casa. A gente começa a criar monstros na nossa cabeça e a gente deixa de ser sal da terra e luz do mundo. Muito fácil. O poder de Deus que Deus já derramou, que já foi manifesto, que já foi ministrado. Lembra que eu disse que é muito fácil perder? Basta nos sentirmos paralisados e não agirmos e já perdemos. Há uma urgência. E nessa noite, o Espírito Santo nos fala algumas coisas muito importantes a partir de Paulo, em Romanos 10:13, de 9 a 13. Ele diz o seguinte para mim e para você: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para aí. Nessa noite, no dia chamado hoje, o Senhor está aqui lhe convocando a render o seu coração na presença dele. E esse texto diz para mim e diz para você que se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Nessa noite, alguém quer receber a salvação? Levante uma das mãos em nome de Jesus. Alguém quer ser salvo aqui? Alguém que ainda não fez essa decisão? Alguém que ainda não fez, que quer fazer agora, quer fazer hoje? Em nome de Jesus, levanta a sua mão. Eu sei que um monte de gente levantou a mão, mas você quer entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, eu quero te receber na minha vida, porque a tua palavra me diz que eu vou ser salvo. Você quer ser salvo nessa noite? Levante as suas mãos em nome de Jesus. Seja forte e corajoso. Amém. As pessoas que levantaram as mãos, vem à frente em nome de Jesus, por favor. Corajosamente, vem aqui. Você não precisa se preocupar, não precisa ter medo. A gente quer abençoar a tua vida. Você recebeu Jesus, está recebendo Jesus. Os irmãos vêm para fazer uma colheita aqui. Vem aqui, Lilian Hilton, por favor, Rosana. Mais pessoas que levantaram as mãos. Pastor, olha só na palavra, presta atenção. Você já fez uma decisão lá de Jesus, quer confirmar essa decisão nessa noite? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Por favor, se na célula você recebeu Jesus, vem aqui, eu quero orar por você. Lá na célula você recebeu Jesus, eu quero orar por você aqui agora, amém? Por favor, sai do seu lugar em nome de Jesus. Você recebeu Jesus lá na célula, no seu coração, se rendeu na presença dele. Se você tiver um pouco assim: nossa, eu não sei se eu vou lá na frente, está com um pouco de vergonha, não precisa ficar com vergonha. Pede para quem vai do teu lado vir junto com você.
Glória a Deus. Pode vir à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, o texto continua dizendo o seguinte. Presta atenção no verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a salvação. Para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Aleluia! Não há diferença entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Glória a Deus! Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses já invocaram o nome do Senhor. Você vai se colocar